Eita, que agora a gente muda totalmente de assunto. A gente já estava tricotando aqui nos bastidores, porque hoje realmente é uma manhã especial, muito especial, aqui no nosso Balanço Geral Manhã, porque a gente está recebendo aqui, vamos tomar café aqui com a nossa querida inspiradora, convidada inspiradora, Dari Bezerra, que é a presidenta do GRAB, né, Miguel? O grupo de resistência Asa Branca, né, Catiusa, que vem lutando na linha de frente para uma sociedade mais justa e justamente dando bom dia para a Dari. Bem-vinda, Dari. Seja bem-vinda ao nosso cafezinho. Bom dia, Catiusa. É um prazer enorme, né, estar aqui com vocês. A gente que agradece em nome do Grupo de Resistência Asa Branca, né, por sermos recebidas tão bem aqui no seu programa, né, e falar um pouco do GRAB, né, da parada, das questões LGBTI+, né, que tanto nos atravessam na sociedade cearense, brasileira, né? Tanta coisa pra gente conversar, mulher, que eu não sei se vai dar tempo, não. Então... Qualquer coisa a gente pede mais tempo, fala Brasil. Mas assim, a gente está muito feliz em receber você. Para quem não conhece, o GRAB é uma ONG, é uma organização não governamental sem fins lucrativos, que promove a parada. Esse ano já estamos na 24ª parada, né, Dari? Isso, 24ª. E aí, a primeira pergunta que eu vou fazer para ela, Miguel, não é nem como é que tá a parada e não é nem sobre o GRAB, é quantas horas você tá dormindo, Dari? Por dia. O que é dormir, Catiúzia? Cafezinho? Eu te devolvo com essa pergunta. Muito obrigada, estou precisada. Cafezinho. Tem sido uma batalha, assim, bem, digamos assim, tensa durante todo esse tempo que antecede, né? Sim, e assim, quando chega nos últimos dias, né, de preparação, né, aí o trabalho se intensifica, né, é muita coisa. A gente hoje tem em torno de 1 milhão de pessoas que vão para a Avenida Beira-Mar. Público bom ainda. Então é uma grande responsabilidade, sim, um público muito bom, né? E a gente fica muito feliz por isso, por entender que a parada, ela não é só das populações LGBTs, ela é de toda a cidade, ela é de todo o estado, ela é das famílias, ela é de diversas etnias, dos movimentos sociais, né? Das crianças. Então, assim, isso é importante para a gente, né? Não ter somente, entender que toda a sociedade está mobilizada também para lutar por aquilo que a gente acredita, né? O GRAB está completando 34 36 anos, completamos em março. Aí eu te pergunto, 36 anos, como foi para vocês criar uma ONG, né, como o GRAB? Na época era em defesa da população GLS, eram só 3 letrinhas, acho que muito antes, muito tempo atrás. E aí, de repente, cuidar, acolher, lutar por essa população diante de uma sociedade ainda tão permeada por tanta violência, por tanta discriminação. É verdade. Na verdade, assim, o GRAB ele nasce em 1989, com ativistas gays, né, e que fizeram uma incidência política muito importante aqui no Ceará, em Fortaleza, em relação à epidemia de AIDS, né? Quando eclodiu naquele período, e a partir disso, né, vieram as outras pautas, né, a defesa de direitos, né, a questão das políticas públicas para garantir dignidade, cidadania, respeito às populações LGBTs, né, que eram décadas de 80 para 90, eram tempos bem mais difíceis que hoje, né. Hoje a gente já avançou bastante, né, em questões de política pública e de garantia de direitos, mas naquele período não tinha nada. Sequer tinha medicação, né, para quem tinha HIV/AIDS. Então, nesse sentido, né, o GRAB conseguiu fazer um trabalho muito importante aqui no Ceará, em Fortaleza, juntamente com outras organizações também nacionais, né, e se configurou nesse processo. E aí, a partir de meados dos anos 2000, né, muda um pouco de figura, a gente começa a trabalhar a questão da educação em direitos humanos, né, projetos sociais voltados para as juventudes, principalmente das periferias. Aí o início das paradas em 1999, né, que também São Paulo iniciou em 97, a gente iniciou em 99, né. Então, assim, que São Paulo é a maior parada do mundo, né. E há quem diga já que o Ceará se configura como a segunda maior do país, né, em números de pessoas, números de carros que a gente coloca na avenida, né? Então, assim, a gente fica feliz e ao mesmo tempo a gente fica assim muito preocupada, porque quando
cresce, né? Quando a manifestação cresce, ela requer mais investimento, ela requer mais cuidado, ela requer mais participação da sociedade geral, dos governos, dos movimentos sociais. Então, assim, a gente sempre faz essa fala, né, de que os movimentos possam se apropriar da parada e construir junto conosco, né? Porque é um processo coletivo, né? Não é o GRABE que realiza. O GRABE puxa as reuniões, mas a parada é de todo mundo, né? A parada é construída coletivamente com grupos sociais, grupos do governo, há pessoas aliadas. Esse ano com você, né, querida? A nossa trilha elétrica, olha as imagens da parada do ano passado. E a gente Muita fica gente muito colorindo a feliz. orla, né? Agora, Dari, como que é para você a questão de estar à frente, né, desse movimento e tendo referência à parada, né, como você já falou, a segunda maior do Brasil, além de levar o pedido de respeito, a questão das cores para a beira-mar, vocês levam também um tema, né? E no domingo, qual vai ser o tema para trazer isso para a sociedade? Então, todos os anos, a gente trabalha um tema para a parada, né? A parada ela é uma grande celebração, né? Da vida, das LGBTs, do amor, do orgulho. Mas a gente também leva algumas reivindicações, né? Como já falado antes. Então, assim, todos os anos a gente acolhe um tema, né? Junto com os movimentos sociais, que tem a ver com a conjuntura que a gente está vivendo no país, né? E esse ano a gente está trabalhando o tema Quem Chora por Nós, visibilidades, orgulho e direito de envelhecer. Essa frase, Quem Chora por Nós, ela é uma frase de Tina Rodrigues, Grande né? Tina. Uma grande ativista que se foi, que inclusive dia 29 de junho completa 5 anos, né, de que ela partiu, vítima da Covid-19. E o Quem Chora por Nós era uma frase que ela dizia para incomodar, né? Para saber quem, além das próprias populações LGBTI+, né, se importa conosco, né, nessa sociedade. E trazendo a visibilidade, o orgulho e o direito de envelhecer, né? Que faz também uma consonância com o tema da Parada de São Paulo, que também trabalha a questão do envelhecimento das populações LGBTI+. Então a gente precisa começar a pensar sobre isso. Porque, segundo dados do IBGE, nós temos 33 milhões de pessoas idosas no Brasil. E nas últimas 2 décadas, duplicou esse número, né, Catiúcia? Então, as populações LGBTI+, que há 20 anos atrás iniciaram esse processo de ativismo, né, muitas estão envelhecendo. E como é que está sendo esse envelhecimento, né? Sendo que desses números a gente pensa assim, homens cis, né, eles têm uma expectativa de vida de 71 anos, mulheres cisgênero de 79. As pessoas trans e travestis, por exemplo, têm 35 anos de expectativa de Então, assim, para as travestis transexuais é mais difícil o envelhecimento. Para os homens gays, mulheres lésbicas, eles estão nesse processo do envelhecimento. Mas se a gente é uma população que ela é privada da educação, da saúde, de direitos básicos, né? Como é que você chega numa velhice, né? Será que você vai ter previdência privada? Será que você vai ter um lugar para morar? Né? Muitas que são expulsas de casa, que não têm o acolhimento familiar. A exclusão do mercado vão de morar trabalho, onde, né? Não tem o mercado de trabalho que não é acessível. Então, assim, onde é que esse povo vai morar, né? O que é que esse povo vai comer? Como é que vai ser a velhice, né? E para além dessas questões estruturais, né? Nós, enquanto pessoas humanas, a gente pensa também na questão profunda da solidão, né? Muitas não têm filhos, né? Essa questão, muitas não têm companheiros ou companheiras. Então, assim, trazer essa temática do envelhecimento é, sobretudo, pensar as nossas próprias vidas, né? Porque... Miguel, a gente é jovem, mas daqui a pouco a idade vai chegando. Eu sempre digo, gente, eu já tô velha. E aí a gente vai sentindo o peso da vida chegando, né? Daqui a pouco somos nós que estamos nesse lugar. E a gente precisa pensar sobre isso, né? A gente precisa pensar no próximo, nas pessoas que estão em situações de vulnerabilidade, né? Então a parada, ela também, além da celebração, da festa, né? Da festividade, do orgulho, a gente também faz essas manifestações, né? A gente também traz para a sociedade discutir conosco, né? Essas relações que nos atravessam. E esse ano, né, interessante que nós temos uma parada, digamos assim, histórica, né?
porque nós temos a Tina Rodrigues sendo homenageada, a Tina que era uma mulher travesti, negra, e nós temos duas madrinhas, mulheres travestis, negras, maravilhosas, inspiradoras, que é a Labelle Rainbow e a Vivi. Isso. Então, assim, é uma parada histórica. E aí, eu queria que você, pegando esse gancho, o que é que simboliza, o que é que representa essa quebra? Já é uma quebra de paradigmas, né? Mas, assim, o que é que isso representa em termos coletivos e em termos de movimento, né? Sim. As populações trans e travestis, elas sempre foram as mais excluídas, né, Vivi? Então, assim, é muito difícil a gente ver, por exemplo, até mesmo nas paradas, né, Brasil afora, né, pessoas trans e travestis madrinhas, né, no passado. E aí, quando a gente traz essa realidade, né, que também é importante dizer que existe uma escolha, né? A gente escolhe o tema da parada com os movimentos sociais e as madrinhas, elas são aclamadas também pelos movimentos sociais. E aí, esses dois nomes, eles apareceram assim de muito rápido, muito nítido, né? As pessoas, elas queriam ver tanto a Labelle quanto a Vivi madrinhas. E aí, a parada é o seguinte, é uma construção. Então, assim, se tem só uma, vamos botar duas. Qual é o problema de botar duas? Botar três, já tiveram tantas, né? Ano passado foi da Diane Souza também, travesti negra, né? Doutoranda, que foi a nossa madrinha, e que está passando a faixa agora para duas, né? Que tem uma grande representatividade. Labelle, por conta do ativismo político, da trajetória de vida, e Viviane Venâncio também por ter, aliás, as duas, mas a Vivi, que está um pouco mais à frente, né? Que chegou primeiro nessa estrada, né? Conseguiram superar essa expectativa de vida de 35 anos. E isso é muito importante da gente celebrar. Duas travestis negras, né, de Fortaleza, que conseguiram superar essa estimativa de vida, onde as populações trans só vivem 35 anos. Então, isso é muito importante para a gente, né, tá celebrando, é muito significativo, é simbólico, é emocionante, eu tenho certeza que elas vão arrasar. Queria muito que elas estivessem aqui também, né, para toda a sociedade cearense, poder conhecer as meninas, né, conhecer mais, porque elas já são mais conhecidas do que Farinha nós de terceira, todas né? juntas. Exatamente. Mas dão um nome, assim, e vai ser tudo. E Dari, faz o convite, né, para todo mundo participar dessa grande festa no domingo. Que horas começa? Onde vai ser a concentração? Fala um pouquinho da programação, que é muito grande. Toma o seu cafezinho. Café frio não presta não, é só presta quente. Eu tô nervosa, Miguel. Então, a gente convida toda a sociedade cearense. Mas antes disso, eu vou só justificar para vocês o porquê que ela fala, eu tô nervosa. Porque para ela, a gente que acompanha, né, que é para você tomar um café e respirar, a gente que acompanha o trabalho da Dari, a Dari ela não tem vida própria. Eu não tô fazendo sua defesa, não. É porque é real. Ela não tem vida própria. A vida dela, realmente, ela se dá e se doa ao movimento LGBT, ao GRABE. E quando chega a parada, né, parece que o espírito sai e aí é dar em função desse trabalho que é tão lindo, né? Mas é muito gostoso, né? Eu digo que eu tô nervosa porque vai chegando a data, né? E a gente vai sentindo, assim, aquela mesma emoção, né? É a mesma emoção, como se fosse a primeira parada. Você vê a Avenida Beira-Mar, assim, lotada de gente, sem ter, assim, onde colocar mais. Então, assim, é muito bonito, né? As cores, né? A alegria das pessoas, né? E aí é isso que a gente tem, acredito, de mais valioso, né? Trazer o encantamento para as pessoas, Catiúcia, Miguel, né? As pessoas precisam se encantar com a vida, valorizar a vida, né? Então a parada, a gente traz esse momento também. O que é que a gente quer? A gente quer paz, a gente quer respeito, a gente quer uma sociedade boa, tranquila, onde todo mundo tenha direito. Não é só pra gente, não. A gente quer para todas as pessoas, né? Todas as pessoas que estão em processos mais difíceis. Mas a gente quer o quê? A gente quer viver bem, a gente quer viver feliz, a gente quer ter o direito de viver sem violência, que isso é muito importante. Mas não é só para nós, a gente quer para todo mundo, né? Então a parada, eu acho que ela é mais bonita ainda, ela se torna mais bonita porque a gente traz essa mensagem.
apesar das adversidades, das diferenças das pessoas, mas a gente está junta, a gente está unida, né, para construir uma sociedade melhor. Isso é o mais importante. Dari, você falou da questão da violência, né, que a gente está para todos, todas e todos. E, se não me falha a memória, o estado do Ceará é o segundo estado onde se mais mata a população trans, as pessoas trans. É isso? Na verdade, assim, nós somos o país que mais assassina pessoas LGBTs, né, há 15 anos consecutivos, segundo dados de organizações não governamentais do Brasil. O Ceará, nos últimos anos, ele sempre está no top 4 dos que mais assassinam, dos mais violentos do Brasil. Né? Então, assim, porque aí vai variar também os números, porque como a gente não tem dados oficiais ainda, nesse sentido, são dados de ONGs, de organizações, então esses dados variam, mas o Ceará, ele sempre se configura nos últimos anos como nos quatro estados que mais assassinam, que são mais violentos contra a população LGBTI+. Pronto, pegando esse dado, né, na sua opinião, enquanto movimento social, enquanto presidenta do grupo, diante de todas as discussões feitas, políticas públicas e etc., onde é que o poder público está, onde é que está a falha? Onde o poder público precisa estar lá, né, para poder ver se consegue, digamos assim, apagar essa mancha de sangue, essa mancha Sim. criminal contra a população, principalmente as pessoas trans? Sim. O poder público, com muita luta, né, com muita resistência dos movimentos sociais, reivindicações, né, a gente tem conseguido avançar em algumas políticas, né? Por exemplo, o Ceará hoje tem uma Secretaria da Diversidade, né? A primeira do Brasil, o primeiro estado que implementou uma Secretaria da Diversidade, né? Para tratar das questões de LGBTI+. Fortaleza tem uma coordenadoria da diversidade também que responde pela pauta. E aí é preciso também, assim, porque a gente tem que entender, Miguel, que a política pública, né? Primeiro, para que ela aconteça, precisa ter dinheiro, precisa ter investimento, né? Para a política pública acontecer, porque a política pública, ela transforma uma realidade, né, da vida de alguém. Mas se não tem um investimento, então é só mais um setor ali para dizer que existe. Então, em segundo lugar, é preciso mudar também a cultura do povo cearense, né? A gente vem de uma cultura bastante machista, né? E assim, a gente está na capital, mas nos interiores a gente sabe que é bem mais difícil, né? Onde, por exemplo, antigamente se dizia que os homens lavavam uma honra com sangue, né? E isso gera o quê no futuro? Gera o quê? O feminicídio que a gente conhece hoje, né? Feminicídio, transfeminicídio. Então, assim, você mudar também a cultura popular das pessoas requer processos educativos, né? Educação, escola, né? A própria família. Então, assim, são contextos bem difíceis. Mas aí tem que ser junto, né? A sociedade tem que atuar e o governo, a segurança, né? Precisa atuar também nesse campo, para que a gente possa sair desse top tão horrível de quarto lugar, onde se mais assassina, onde se é mais violenta, né, no país. Não é bonito para o Estado, não é bonito para as cidades, não é bonito para lugar nenhum. Agora, Dari, é importante que a denúncia ela aconteça, né? Não sofrer calado ou calada, não existe mais isso. Temos uma delegacia especializada aqui em Fortaleza, fica no bairro Papicu, então é partir para cima mesmo, usando a lei, fazendo o aparato legal, denunciando para que os casos não passem batidos. Isso, é importante a gente dizer que desde 2019, né, o Supremo Tribunal Federal equiparou a LGBTfobia ao crime de racismo. Então, assim, transfobia, homofobia, lesbofobia são crimes, sim, e todo mundo tem o direito de denunciar, né? E nada crime, que é a delegacia, ou procurar um centro de referência. Nós temos 2 em Fortaleza, que uma é de responsabilidade do Estado, que é o Centro de Referência Tina Rodrigues, e a gente também tem um Centro de Referência Janaína Dutra, né, sob a supervisão da Prefeitura de Fortaleza. Então, procurar esses espaços, né, temos vários, o Disque 100 também, a gente tem outros órgãos também, onde a gente pode estar procurando esse auxílio, né. E também, as pessoas também podem procurar informações com a gente do Grupo Resistência Asa Branca, né, procurando no nosso site www.grab.net.br, que a gente também responde, orienta, né. Então, a gente faz, enquanto sociedade civil, também esse trabalho, né, de estar fazendo essa educação que
muitas instâncias não conseguem fazer, adentrar lugares onde nem todos, nem as políticas vão conseguir adentrar, e a gente também tenta fazer o que a gente pode. E por falar em educação, você acha que há uma falha, digamos assim, um fosso, né, nas escolas, principalmente em relação à juventude, para falar sobre orgulho, dignidade, resistência, direitos para essa população, para o menino entender que desde pequeno ele tem sim, o menino, a menina tem direito sim àquilo, para entender o que é uma identidade de gênero, para entender o que é uma orientação sexual. E aí? Então, né? Facilitaria? Facilitaria muito, né? Se a gente pudesse, né? Estabelecer um currículo, né, escolar, né, mais diverso, mais diversificado. E nós já tentamos, né? Mas hoje a gente, por exemplo, tem vivido tempos muito de conservadorismo, né? No estado do Ceará, por exemplo, que existem algumas instâncias dentro das secretarias de educação para cuidar dessa pauta, né? Das questões de diversidade de gênero, mas a gente não consegue adentrar em todas as escolas. Ao tempo em que a gente engatinha alguns processos para a educação nesse nível, né, de inclusão, e aí você vai na Câmara Municipal de Fortaleza e está lá parlamentares colocando projetos de lei para a gente não discutir isso na escola, né? Como aconteceu, por exemplo, em 2016, quando retiraram dos planos municipais e estaduais de educação e cultura, né, qualquer menção à diversidade, à LGBT, a gênero, até gênero, até se tiver gênero alimentício, Catiúcia, eles cortam dos projetos de lei. Então, assim, isso é um absurdo. E aí a gente não consegue atingir no tempo que a gente gostaria, né, essa mudança social, né, essa disputa de narrativa de que nós não somos aquilo que uma sociedade conservadora e fundamentalista tenta nos taxar. O que a gente só quer respeito, a gente só quer viver, né? A gente quer viver com dignidade, com direitos, assim como qualquer uma outra pessoa cisgênero heterossexual, porque também somos cidadãs e cidadãos, pagamos nossos impostos, nossos boletos, e que são muitos, mulher. As contas estão cada vez mais caras. E eles vencem, né? Exatamente. E outra coisa também que é importante a gente colocar, que nós, populações LGBT, a gente também movimenta, né, o capital da cidade, do estado. A gente movimenta, a gente traz dinheiro para a cidade. Você colocar 1 milhão de pessoas na Avenida Beira-Mar, isso quer dizer o quê? Que a gente está movimentando a rede hoteleira, a rede de restaurantes, de transporte, o comércio, o entretenimento da cidade. Então, assim, a parada, ela também traz, né, economia, ela gera economia e renda para a cidade, né? Quantos ambulantes não estão ali, né, para vender suas coisinhas, né? Não só da bebida à roupa, ao artesanato. Então, assim, é uma movimentação da cidade. Exatamente. Tudo. É sobre isso que a gente está falando e que a gente precisa pensar também nesse aspecto, né? Que é importante. Muito importante. Então, nós temos 2 minutos, né, Miguel, para suas considerações e finais. Reforçar o convite para todo mundo ir lá na Orla. O que é que as pessoas vão encontrar quando chegarem na Orla de Fortaleza no domingo? Pois é, eu trouxe aqui um babado fortíssimo. Ai, adoro! Nós vamos estar domingo, dia 29 de junho. A partir das 13 horas estaremos em concentração na Avenida Beira-Mar de Fortaleza. Será a 24ª Parada pela Diversidade Sexual do Ceará. E eu gostaria de convidar toda a sociedade cearense a se fazer presente. Tragam seus leques, tragam suas palmas, tragam suas cores, suas alegrias. E nós aqui, eu, Catiúcia, Miguel, nós já estamos lá, né? Nós vamos estar juntas, juntos e juntos, né? Fazendo essa celebração acontecer. Então, não esquece, domingo, 29 de junho, a partir das 13 horas, na Avenida Beira-Mar. A nossa celebração, ela vai iniciar nesse horário e ela termina às 10 horas da noite. Muita gente, hein, Catiúcia Rios? Muita gente, muito brilho, muita purpurina, muita celebração. Muito show. Muito show, muita luta, diversidade truando e a gente lá comemorando, mas também
lutando e pedindo por direitos da população LGBT. Aliás, eu acho que a parada é uma grande celebração, é uma grande luta em prol da dignidade da pessoa humana como um todo. É muito maior, não se resume a apenas a população LGBT, porque não é só a população LGBTQIA+, que sofre preconceito, discriminação. É a mulher, é o negro, é o quilombola. Eu me emociono. Exatamente. Eu me emociono Inclusive, porque... Caxias já foi madrinha da Já fui Parada pela madrinha, Diversidade. com muito orgulho. E pela primeira vez vai puxar um trio elétrico na Parada pela Diversidade Vamos Sexual. tá lá. A trio elétrica vai receber convidadas, né? É E isso levar mesmo. justamente, dar essa contribuição dela como jornalista, como madrinha, como você já foi. Como gente, como ser humano, como pra mulher levar a que já cor. foi discriminada, que já foi rasgada, que já foi subjugada por conta do seu gênero feminino, no ambiente de trabalho, no meio da rua. E é assim que acontece com nós mulheres, com os negros, com os quilombolas, com os indígenas, com os LGBT. Então esse é um grito que nós vamos compartilhar com fortaleza, que nunca mais será a mesma depois e de domingo. A gente fica muito feliz, a gente tem muito orgulho de ter você como madrinha. Obrigada. A gente sempre diz que as madrinhas, elas são eternas, Amém. né? E Tá a aqui gente a fica prova. muito feliz de dessa vez, né, você estar lá, né, em grande estilo, glamurosa. Obrigado, viu, Dari? Você fica agora Até com o Fala domingo. Brasil, hein? Até